Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E vamos tentar fazer com que fique bem e bom para todos cada vez que nos encontrarmos nesse espaço, certo? Que a gente quer que seja sempre o melhor para mim e para cada um de vocês. Eu sou a professora Simone Januário, professora de língua portuguesa aqui da Alzira Araújo, e esse ano serei a professora das turmas de vocês. Creio que alguns alunos já me conheçam, porque eu trabalhei com o oitavo ano, ano passado, e pode ser que alguns que sejam novos na escola ainda não me conheçam, ainda não saibam quem eu sou e nem como eu sou, mas nós vamos nos conhecer nesse decorrer de ano e durante os nossos encontros. Tudo bem? Vamos prosseguir então para falar do que interessa aqui para nós, que é sobre a nossa mágica língua portuguesa. Vamos lá, prosseguindo, como eu disse, esse espaço é um espaço que tem por objetivo ser agradável para que o nosso encontro se realize sempre da melhor forma. É um espaço pensado e destinado para a interação entre nós, professores, e vocês, alunos, alunas, alunos, estudantes de um modo geral, possam interagir conosco, certo? E para que nós possamos fazer também com que nosso conteúdo, nossas aulas, nossas ideias cheguem a vocês da melhor maneira possível. E para isso, nada melhor do que nós começarmos pensando em nos conhecermos. Sim, é o nosso primeiro encontro de 2021 e não faz sentido que nós comecemos as aulas sem sabermos quem somos. E aí eu começo com a pergunta: quem somos e como estamos? Que também é algo muito importante. Então eu digo para vocês que o espaço da aula de hoje será para nos apresentarmos, para mostrar a cara, a aparência, como somos fisicamente e também para procurar mostrar de alguma maneira como estamos nesse momento, como nos sentimos, pelo que passamos, quais são as facilidades, as dificuldades, e isso é algo importante e que deve sim ser expresso em sala de aula e em encontros de aulas, ok? Então eu deixo aí para vocês imagens minhas. Quem já me conhece pode confirmar, e quem não me conhece já fica sabendo quem é a professora Simone Januário, como ela é. Quando estivermos em encontros presenciais, quem é a professora que eu vou encontrar no corredor e que eu sei que vai para minha sala em algum momento. Tudo bem? Então, essa sou eu, professora Simone Januário. Agora que já confirmamos quem sou eu, que já puderam ter certeza, que já puderam conhecer, saber, para não correr mais o risco de encontrar pelo corredor e não saber quem era, nós vamos começar com o nosso tema maior, com o nosso objetivo maior nesse encontro, que é estudar a nossa querida e mágica, como eu já disse antes, língua portuguesa. E aí, como nós vamos introduzir os nossos estudos sobre a língua nessa aula de hoje, que eu disse que é destinada e que é dedicada à nossa apresentação. Vamos lá? Nós vamos começar pensando como expressamos nossa identidade e nosso estado, o como estamos, certo? Ah, professora, existem várias maneiras de expressar isso. Eu posso fazer um desenho mostrando como eu estou, eu posso fazer um poema, eu posso fazer uma música, eu posso simplesmente fazer gestos, cara feia, enfim, tem várias maneiras de expressar. Isso usando a linguagem ou as linguagens. Eu prefiro usar no plural, porque são várias. Mas aí a nossa reflexão vai caminhar um pouquinho e vamos pensar
em como vamos expressar a nossa identidade, o nosso estado, através língua, da nossa língua portuguesa, ok? Primeira coisa que nós temos que saber para poder pensarmos em como vamos nos expressar é que essa língua e qualquer outra língua falada pelo mundo, ela sofre variações, e variações ligadas a vários aspectos. Variações ligadas ao local, à área geográfica onde ela é falada, variações ligadas à faixa etária, ligada à formalidade e à informalidade, ligada ao gênero, enfim, um monte de aspectos determinam nossa maneira de expressar a nossa identidade. E hoje nós vamos falar de uma variedade ou de duas variedades que são as principais e iniciais para quem faz uso dessa língua maravilhosa, que são as variedades escrita e oral, que é a oralidade. Eu acredito, espero não estar enganada, que a grande maioria de vocês não tenha dificuldade em saber o que seria escrita e o que seria oralidade. Nós sabemos distinguir bem qual é a diferença entre uma variedade e outra, entre uma modalidade e outra da nossa língua, certo? O que é necessário que a gente saiba e que fixe bem é que a oralidade é, digamos assim, a modalidade primária e natural da nossa língua. É aquela que nós adquirimos naturalmente com o decorrer do tempo. Já a escrita é a modalidade que nós chamamos de artificial e que é posterior à modalidade oral. Óbvio, a gente aprende a escrever após um tempo de vida, e sem contar que a escrita ela não é natural. Nós não desenvolvemos naturalmente. É necessário um contato com uma determinada estrutura, com contratos, com regras básicas, para que nós possamos colocar essa modalidade em uso, em prática. Tudo bem? Então, nós vamos ter a partir de agora em mente que nós nos expressamos através da língua portuguesa, que essa língua através da qual nos expressamos sofre variações e que essas variações estão relacionadas tanto à modalidade escrita como à modalidade oral da nossa língua. Mas como assim, professora? A modalidade oral não é aquela que pode tudo? Sim e não. Às vezes sim, às vezes não. Quem sabe? Vamos ver daqui para frente. Bem, vamos seguir o raciocínio, dar continuidade ao que nós estávamos pensando sobre essa modalidade oral, sobre a fala. É, na fala a gente pode tudo, segundo a língua portuguesa, certo? Uma coisa é certa e eu trago como tema desse slide: falar é libertador. É libertador em todos os sentidos, pessoal. No sentido político de vida, no sentido emocional e também no sentido linguístico, no sentido técnico, no sentido de norma. Por quê? É, a fala é tão importante quanto a escrita e a escrita é dependente da fala. Quando eu digo que a escrita é dependente da fala, eu não estou dizendo que eu vou escrever aquilo que eu falo ou do jeito que eu falo. Não é isso. Eu digo que quem se expressa oralmente, que quem fala, quem se comunica, quem interage, vai ter com certeza muito maior facilidade na fala. Mas vamos lá, dando continuidade. Sendo a oralidade essa modalidade da nossa língua tão importante para qualquer ser humano,
tão utilizada com tanta frequência, às vezes até demais, pelos meus queridos aluninhos em sala de aula, e ao mesmo tempo que é tão usada, às vezes tão censurada, tão, digamos assim, sufocada, a gente precisa entender que ela, assim como a escrita, ela pode também passar por situações onde ela vai ser normatizada, onde ela vai precisar de regras, e em alguns momentos, não. No uso natural, espontâneo do nosso dia a dia, a gente faz uso de uma fala natural e espontânea, que é a fala não monitorada. É aquela na qual eu tenho liberdade de me expressar e ninguém vai poder ficar dizendo se a maneira como eu falo é certa ou é errada. Mas eu tenho também a fala não natural e não espontânea, que é aquela que é monitorada, que deve ser revista, que deve ser preparada, que tem que receber cuidados anteriores ao seu uso ou à sua colocação em prática. Isso é para a gente ver que a oralidade ela não é menos do que a escrita. Ela não está abaixo da escrita no que diz respeito à hierarquia linguística. Essa hierarquia não existe, na verdade. Eu posso ter uma fala tão monitorada ou até mais monitorada do que a escrita. E isso também faz parte do meu conjunto de regras linguísticas que eu vou optar por usar ou não e o momento de usar, certo? Então, a minha fala, ela é libertadora porque ela faz com que eu me expresse, porque ela faz com que eu exista, porque ela faz com que eu me coloque enquanto pessoa, enquanto ser existente, enquanto cidadão, enquanto alguém que tem uma opinião sobre alguma coisa, e ela é libertadora no sentido de se adequar a momentos diversos. E aí sou eu quem tenho que saber utilizar essa adequação. Voltando, a minha fala pode ser tão monitorada quanto a minha escrita, ou pode ser tão espontânea e natural quanto também a minha escrita. E tudo isso vai depender do contexto em que ela vai ser usada. Tudo bem até aqui? E como estamos falando, olha eu na repetição, no pleonasmo, né? Como estamos é, redigindo sobre a fala, sobre a importância da oralidade na língua portuguesa, nós vamos falar também de um outro elemento que é muito importante. Quem gosta de falar tem que gostar de escutar. Gente, isso é óbvio, né? Além de ser uma regra básica de respeito de um pelo outro, ela é também uma regra básica de raciocínio e uma regra básica de técnica e uma regra básica para inteligência. Por quê? A fala, ela pressupõe a escuta, ela pressupõe uma atenção. Desde o aprendizado até a reprodução e chegando à produção dessa fala, o elemento principal é a atenção que você dá a quem fala com você. Por quê? Vamos buscar assim na nossa mente. Nós, quando nascemos, nós não falamos. Nós balbuciamos e reproduzimos sons aleatórios. Com o decorrer do tempo, a gente começa a falar. E a aquisição dessa fala, ela vai ter muita influência, vai ter muito a ver com o meio no qual nós estamos inseridos. Todo mundo já deve ter visto filmes, desenhos sobre bebês abandonados na floresta, criados por família de macaco, por família de urso, por família de lobo.
e que não desenvolvem a fala, pelo menos não do jeito que nós conhecemos, certo? Então, pressupõe que quando você ouve, você tende a repetir. Isso é o que eu chamo de fase de reprodução da fala. Todo bebê, toda criança, ela reproduz aquilo que é falado com ela. E aí nós desenvolvemos e chegamos à nossa fase de produção. O que é a nossa fase de produção? É quando nós não só repetimos aquilo que ouvimos, mas também somos capazes de gerar raciocínios abstratos e concretizá-los a partir da nossa fala, a partir da oralidade. E para essa produção, nós precisamos ter o que a gente chama de acervo, informação, para produzir o conteúdo dessa fala, o conteúdo dessa nossa capacidade de expressão. Então, o ouvir, ele tanto é uma questão ética, como é uma questão técnica e de raciocínio. Ele é necessário para que o nosso desenvolvimento de expressão e de comunicação possa caminhar, possa se desenvolver. Tudo bem? Pensando desse jeito, a gente vai raciocinar agora em cima da seguinte afirmação: qualquer produção discursiva é composta de forma e de conteúdo. Seja a produção discursiva oral, ou seja a produção discursiva escrita, ela precisa de uma forma e ela precisa de um conteúdo. O que seria esse conteúdo? É o que vai estar contido na informação que eu quero passar. Eu absorvo como esse conteúdo? Ouvindo, lendo, que também seria uma forma de ouvir, observando a minha vivência, observando o meio onde eu vivo, para que eu possa produzir raciocínio abstrato que vai vir a ser concretizado, ok? Bem, e chegando agora ao finalzinho desse nosso assunto de hoje, nós vamos pensar o seguinte: forma e conteúdo se complementam sempre. O que eu quero dizer com isso? Não tem aquela historinha que a gente sempre ouve? Ah, fulano é tão bonito por dentro quanto por fora. Não é só a aparência física de fulano, o jeito de ser também é muito bonito. É exatamente disso que eu falo. É um complemento. As pessoas são um todo. Então, forma e conteúdo importam em tudo e para tudo. E com a nossa língua não é diferente. Quando eu me proponho a compor um discurso, a compor uma fala, eu me proponho a dar a ela um conteúdo, que é o assunto do qual eu vou tratar. Eu tenho que saber o que eu estou falando para saber o que eu vou colocar ali dentro. E tenho que me propor também a dar a ela, digamos que, uma capa bonita, a aparência da qual nós falamos anteriormente. Né? Eu tenho que encapá-la de modo a chamar a atenção. Então, a maneira como eu vou falar desse conteúdo também importa e muito. Todo discurso é composto por forma e por conteúdo. A forma, ela diz respeito à maneira como o discurso vai ser organizado e como ele se apresentará para o outro. Como que eu, que estou falando, a emissora, vou apresentar esse discurso para quem vai me ouvir, que é o meu receptor. E essa forma, ela vai encapar um conteúdo. Esse conteúdo diz respeito ao que será discursado, ao que será falado, a informação que vai ser passada por alguém para alguém. Eu não tenho como compor um discurso
sem esses dois elementos reunidos, um complementando o outro. Então, o que que eu quero? Onde eu quero chegar com isso para vocês? Não adianta eu saber o que eu estou falando se eu não sei a maneira como eu vou falar. Assim como não adianta eu ter várias maneiras e não saber o que falar. As duas coisas têm que andar junto, tá? E uma coisa muito importante sobre conteúdo para eu dizer para vocês é que tudo que nós falamos é carregado de sentido e é carregado de influência por aquilo que nós vivemos. A produção do nosso discurso, ela depende de elementos vários, o contexto de um modo geral. Ela depende de quem eu sou, no que eu acredito, qual a situação vivenciada, qual é o tema debatido, para quem eu vou levar esse tema, com que objetivo eu vou levar esse tema até esse receptor, qual o ambiente em que esse tema vai ser discutido e por aí em diante. Então, de agora em diante, vocês vão ter sempre em mente que toda vez que na aula de português for pedida uma produção qualquer para vocês, seja essa produção oral ou escrita, vocês vão ter que levar em consideração todos esses elementos que eu citei aqui e vocês terão sim que se preocupar com forma e com conteúdo. Tudo bem? Nós vamos finalizar por aqui. Em seguida, eu vou deixar para vocês um slide com um poeminha concreto, já que a gente está falando de forma e conteúdo, que além de trazer uma imagem para a gente, e além de trazer uma mensagem poética, ele vai trazer também um pouquinho de reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Tudo bem? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. E leiam o poema a seguir e ouçam. Eu vou estar narrando, vou estar recitando esse poema para que nós possamos pensar juntos e para que vocês conheçam um pouquinho do conteúdo da professora Simone Januário. A forma ou a forma eu já apresentei para vocês lá na frente, no segundo slide. Então, agora vamos ver um pouquinho do conteúdo. Tudo bem? De Paulo Leminski, tudo indica. Ao que tudo indica, só ver como tudo fica.